né? Todos querem prosperidade. A mentalidade do crente, ele acha que entrando na igreja, Deus vai prosperar a vida dele, que ele vai ser uma pessoa abençoada. E, na verdade, não é isso que o evangelho proporciona. A promessa é uma só: salvação e vida eterna. O que acontece? Esses ministros encontraram no evangelho essa brecha. Então, no tempo de Jesus, quantos foram ver a pregação de Jesus? Se maravilharam. 5.000 pessoas. E o que teve que acontecer? Teve que fazer a multiplicação dos pães. Parou? Aí que aumentou. Aí na outra, mais pessoas aproximaram. O próprio Jesus falou que aquelas pessoas não vinham pela palavra da vida eterna, sim pelo pão que perece. Então existe o evangelho do pão que perece. A pregação, né? As pessoas falam, estou aqui nesse daqui porque eu prosperei de vida, eu melhorei de vida, né? Ele não fala de salvação, não fala de vida eterna. Vai acabar isso? Vai. Quem vai mudar isso aí? A plataforma digital está aí. As pessoas estão entrando nesse mundo da plataforma digital e ela vai fazer estrago agora. Porque o conhecimento que a gente vai passar para as pessoas vai mudar o pensamento deles. Né? Se a congregação dormiu, se a Assembleia dormiu, é porque ela se sentiu grande. Ela não, uma família grande, irmão, é difícil administrar. Então, quando elas eram pequenas, administrava bem, a doutrina era rígida, o cooperador ia visitar a Irmandade, ia na casa da pessoa, ia na casa do doente, na casa do enfermo, tinha assistência espiritual, então aquela pessoa tinha aquela ligação do ministério. Com a igreja que o ancião está lá com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Ele é o único lá, a estrela lá do púlpito, ele vai na casa de quem? Ele não tem nem a capacidade de administrar blocos familiares e pessoas responsáveis para visitar. Né? Fala assim, ó, irmão, tem esse casal aqui, tem 10 famílias aqui, esse casal aqui vai dar assistência espiritual para 10 famílias. Saber o que está acontecendo, se está congregando, não está congregando, e se tiver uma necessidade, eu vou visitar, ele me vai passar a informação. Dividido, não tem pessoas preparadas também para isso. Então, a casa está sendo mal administrada, o povo está disperso. O Josafá um dia falou para mim assim, irmão, você tem que provar isso aí. Ele falou que era 2 milhões de crentes, ele falou, 10. Ele falou, como você prova que é 10? Olha, eu tenho minha comum aqui, 40 anos. A capacidade da comum é 500 e 600 membros. Há 40 anos que é essa quantidade. Mas será que todo ano não cresceu essa igreja? Cresceu. E onde estão os crentes? Um entrando e o outro saindo, caixa d'água furada. Entendeu? Mantém-se cheia, mas caixa d'água furada. É isso que acontece. E esse ministério não vai acabar, porque a caixa d'água é furada. A água vão entrando, um saindo, um entrando, outro saindo. Mas vai manter. Alguns ficam lá. Mas o que acontece nesses ministérios é isso. Caixa d'água furada. Hoje nós temos um exército de soldados, descrente, ateu crente e pessoas que não creem mais no evangelho, porque foram mal evangelizadas, foram mal discipuladas. E tem como mudar isso? Tem. Quem? Nós. Pessoas que conhecem a verdade, têm a coragem de ensinar e falar da verdade, e deixar a semente na mente da pessoa. Ela vai progredir, vai crescer e vai mudar as coisas. Bom, Wagner, prossegue aí. Tem uns pontos interessantes. Bom, Wagner, prossegue aí. Tem uns pontos interessantes aí que o nosso irmão Jorge citou, e realmente trata do assunto do que? Da corrente teológica, né, que teve início no século XIX, né, que o irmão citou bem aí, pelos Estados Unidos, né, que foi uma corrente teológica cujo eixo central era a comercialização da fé, né, comercialização da fé cristã, que isso partiu dos Estados Unidos e que houve uma deturpação do evangelho concernentes aos ensinos bíblicos, né, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e que os apóstolos ensinaram, eles passaram a ser comercializados através dessa distorção do evangelho, né? Como um diferencial, defendia com bastante virtuosismo o acúmulo de riquezas, né? Acúmulo de bens materiais na terra, né? Então, a gente está falando da teoria da prosperidade, e identificada também como movimento da fé
ou comissão positiva, né? É chamada assim também, pelos teóricos. Mas atualmente, irmãos, a teologia da prosperidade, ela se fez presente no mundo todo, na verdade, porque se você pega uma erva daninha, você planta ela, aquilo ali cresce, que é uma maravilha, e se espalha, não tem intempéries, não tem sol, não tem tempestade, então aquilo ali cresce, né? Então, o que acontece? Isso é presente no mundo todo, exaltando os privilégios que a riqueza e o dinheiro pode trazer, né? É pregado nos púlpitos essas, vamos dizer assim, esse chamariz, né? Então, os privilégios, a riqueza, o dinheiro, o que pode trazer isso, né? Apresentando como retribuição de Deus, né? Eles encontram apoio também nas correntes calvinistas, né? De que você, quanto mais riqueza, mais salvo você é, né? Então, o que acontece? Isso é verdadeiramente uma deturpação do evangelho, né? Porque eles falam que isso é retribuição de Deus. E os fiéis que sugerem essa doutrina, né? Os fiéis que surgem e que também proferem essas doutrinas, eles substituem, né? O quê? Substituem a fé e a devoção divina por prósperos empreendimentos. Eles não pregam a fé, não pregam a salvação, a justificação, né? Que se dá através da fé, que é a salvação, que é a graça, né? E então, eles encontraram uma outra vertente de pregar o evangelho, né? Uma outra maneira, né? Uma distorção, vamos dizer assim, que é o quê? Você prega para eles que eles frequentem e que eles deem dízimo, né? E que eles vão ser prósperos, vão ser empreendedores, vão ser pessoas bem-sucedidas, né? E aí tem reuniões, né? Reuniões especiais para isso, né? Para que você tenha prosperidade, para que você tenha comércios abundantes, né? E nisso eles encontram ali, numa maneira, para eles encontram isso, abundância no espírito, né? Então aí você vê todo o problema que isso traz, porque as igrejas pentecostais, a gente sabe que essa corrente que nós falamos agora, como o Jorge teve a colocação muito bem também, e o nosso irmão Norival fez um outro contraponto, né, para fazer essa harmonia. Só que se nós formos falar das igrejas pentecostais e neopentecostais, isso é uma corrente do neopentecostal, né? São as igrejas neopentecostais que são a teoria da prosperidade. Só que as igrejas pentecostais, né, elas também estão entrando também no mesmo propósito, no mesmo ramo, só que com uma proposta diferente, né? Eles com bastante virtude em cima das tribunas, em cima do púlpito, com bastante virtude, acho que é a palavra mais, eloquência, né? Com bastante eloquência, eles também pregam, né? Ele prega o desejo do coração do homem, né? Porque nós temos nossos anseios, as nossas necessidades, e muitas vezes nós criamos um Deus na nossa mente, um Deus parecido conosco, né? O que eu quero dizer? Às vezes as pessoas vão cultuar, mas um Deus parecido com elas, um Deus que fale o quê? Da riqueza, da prosperidade, um Deus que dê sorte, né? Que dê sorte a elas. Só que a gente sabe, né? As pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus sabem que tudo isso não passa de uma distorção do evangelho, né?